O próprio o Meet grava, né? Mas eu tenho optado em usar um software que é o Movave. Eu me dou melhor com ele. Gente, boa noite então. Espero que todos estejam bem. E dado o nosso contexto aqui, o nosso tema, né? O tema de hoje, eu lembrei de uma. Opa, tem alguém pedindo para entrar aqui. Boa noite, Paulo. Eu lembrei de uma. Boa noite. Beleza? Nós já demos início, tá? Eu lembrei da parte final de um livro do Rubem Alves. Ele tem um livro, o Rubem Alves agora já falecido já há alguns anos, né? O Rubem Alves tem um livro chamado O que é Religião, daquela coleção da editora Brasiliense, muito famosa, né? O que é, né? Eles abordam o que é história, o que é cultura, o que é. Ele escreveu um livro que eu já li faz algum tempo, O que é Religião. E aí, como o Rubem Alves também foi presbiteriano, pastor, né? Fez teologia, teve contato com a teologia da libertação, né? Foi educador também. Ele tem uns pensamentos que me atraem. E no final desse livro ele foi surpreendente, porque eu comprei aquele livro bem no começo das minhas indagações sobre fé e ciência. É um momento da vida que a gente começa a pensar assim: meu Deus, será que o Gênesis está certo? Será que a minha fé não é uma tolice? Enfim, às vezes a gente faz esses questionamentos, né? E ele passou por todos os grandes teólogos e filósofos que falaram da religião, né? Feuerbach, enfim. E ele chega no final do livro e diz assim: você deve ter estranhado, né, que eu não respondi a pergunta se Deus existe. E daí eu pensei, agora ele vai responder a pergunta. Mas aí ele diz assim: eu não sei, mas eu sei que a alma religiosa ela se lança inteira nessa esperança. E o tema que a gente vai trabalhar hoje une três grandes áreas, né? Lembrando que o livro é esse aqui, né? Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, do Alistair McGrath. E ele vai tocando nesses temas. E aqui nesse capítulo são três grandes áreas, porque ele vai falar da religião e da filosofia da ciência. São três áreas monstruosamente grandes, né? Monstruosamente grandes. Ou seja, é um tema difícil, amplo, delicado. E ele vai então, sempre como um livro é sobre fundamentos, um livro introdutório, né? Vai traçando o início de alguns conflitos históricos, né? Então, eu gosto muito desse final do livro do Rubem Alves, porque ele não bota um ponto final assim na questão, não, Deus existe sim, eu tenho como provar. Ele diz assim, olha, não sei, mas a alma religiosa se lança inteira. Por que eu digo isso? E por que eu acho que é importante? Porque as questões que o Alistair McGrath vai colocar e nós vamos debater hoje não são simples e elas têm, no meio da filosofia, levantado inúmeras dúvidas. Por exemplo, um tempo atrás, eu comprei um livro de filosofia sobre as novas questões da filosofia. E um dos capítulos, para meu espanto, era justamente o capítulo sobre a indagação se nós vivemos já numa Matrix. Porque a Matrix, vocês sabem, o mundo e o que a gente vive é simplesmente fruto da imaginação, da cabeça de alguém, né? Alguns acham que o cérebro pode estar numa por exemplo, tudo que eu estou vendo aqui é fruto de algum cérebro em que eu estou junto numa, num, 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 num vaso, num laboratório, alguma coisa assim. Enfim, e isso porque é importante para nós cristãos, porque tem a ver com o que é possível acreditar que existe e o que não existe. Porque se eu digo que eu estou numa Matrix,
Então eu posso pensar também que a fé em Deus é fruto apenas de sinapses nervosas, esse computador aqui que eu vejo não é real, enfim. São umas indagações, né, que eu acho que a gente vai adentrar. Então, finalizando, né, o Rubem Alves disse isso, que é uma frase que às vezes me conforta, né? Não sei se Deus existe ou não, mas eu, como alma religiosa, me lanço inteiro nessa esperança. Sejam bem-vindos e ficou assim decidido, né, pessoal? O Mano vai reportar um pouquinho aos dilemas, né? Há dois grandes dilemas e a gente vai eu dividi primeiro em três blocos mais ou menos de 20 minutos, incluindo nossos comentários, tá, mano? Daí ficaria assim, ó. Acho que tu começa comentando sobre a questão de racionalismo e empirismo, tá? E daí a gente conversa um pouco sobre isso e passa para a próxima. Pode ser? Pode ser, para mim tudo bem. Daí eu vou pedir então que todos os demais fechem os seus microfones, né? Para a gente deixar o Mano fazer essa primeira explanação aí. Só para mim tentar entender essa tela, eu vejo aqui Cláudio Keski, que não me aparece, Paulo Renato de Lima e vocês dois que eu estou visualizando. No caso, se eu quiser fechar o meu microfone, por exemplo, Tá. após a... Se tu mexer um pouquinho o teu cursor na tela, logo embaixo vai aparecer assim, detalhes da reunião, né? Se tu circular, por exemplo, o teu cursor no meio da tela, Ah, já apareceu. daí Já, sim, 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 o sim. que Tem acontece, outro. Isso. o que acontece é que o Cláudio Kesk e o Paulo Lima, eles estão nos ouvindo, né? Eles apenas Ah, tá. fecharam a câmera e o microfone. Eu deixo sempre a minha imagem aqui, que eu me sinto melhor assim, mas vou fechar meu microfone, tá? Não, eu também. Tá, posso iniciar então a minha fala? É, Primeiramente, eu já agradeci ao Daniel. Para mim, o convite para participar desse grupo foi muito importante, porque me levou, né, algumas coisas. Voltando ali o que estava falando, eu só quero fazer um pequeno parênteses para não me alongar muito. Eu me recordo que quando eu iniciei o meu curso de filosofia, o Josué conhece muito bem, o Nivaldo, ele estava concluindo, né, o curso de filosofia. E um dos professores tinha me dado para fazer um trabalho para fazer em Aristóteles sobre a questão da substância. E eu fui conversar com o Nivaldo. Ah, nossa, mas toda aquela retórica, tal, não sei o quê, porque tu pode preparar, porque o curso de filosofia vai te levar a um ateísmo, não sei o quê. Claro, o estudo da filosofia, na época, principalmente quando eu iniciei, me levou a indagar muitas coisas, mas nunca, jamais me passou pela mente negar a existência. Então, a oportunidade que vocês me deram de participar desse grupo e a oportunidade agora em que eu tive que retornar à filosofia, por quê? Porque eu fazia uso da filosofia depois que eu concluí o curso, após algumas concluí não, porque eu não cheguei a concluir, né, por algumas coisas que não vêm ao caso agora. Mas depois que eu ali terminei o curso, né, eu li algumas coisas, mas depois deixei a filosofia de lado. Então, como é que eu utilizava a filosofia? Tentando contrapor algumas ideias. Então, eu ia lá, por exemplo, eu retornava a Nietzsche, que eu sabia que tinha trabalhado sobre isso. Feuerbach, eu cito algumas coisas dele, que acabar de citar Feuerbach, né? E retorno a alguns pensadores, Platão, Aristóteles. Esses dias citei por 2 ou 3 vezes Platão, né? E então, assim, mas essa oportunidade me fez retornar, cara, as coisas e assim, ver e modificar alguns pensamentos que eu tinha e sentir sede realmente de retornar aos estudos, né? Retornar, conhecer um pouquinho mais de teologia, né? E usando a Tomás de Aquino agora, que eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas Tomás de Aquino via na filosofia uma forma de fortalecer a fé. E a princípio, né, eu também vejo, né, o conhecimento como uma forma de fortalecer a fé. Então, começando meus estudos, eu vou procurar seguir a apostila, até mandei um recado para o Daniel, de que eu vou seguir a apostila, daí tem um pensador ali que depois ele vai poder mencionar, que eu não vou mencionar,
por ter algum conhecimento mais profundo dele, por não achar muitos dados. Então, eu creio que o Daniel já tem alguma coisa a mais para poder passar sobre... Até esqueci o nome do autor agora, mas o Daniel sabe lá, né? E eu gostaria de retornar um pouquinho, retroceder para tentar contextualizar. Então, sendo rápido, eu gostaria de retornar a Platão e Aristóteles, porque eu acho que para a gente entender mais ou menos o raciocínio que o autor do texto está querendo, a gente tem que falar um pouquinho de Platão e Aristóteles, né? Então, Platão, ele retorna praticamente a Parmênides e Heráclito. Então, Heráclito falava que existe o devir, o movimento, né? Tanto é que tem uma frase famosa dele, diz que eu posso entrar no rio, sair, e ao entrar novamente dele, o rio já não será o mesmo e nem eu, porque as coisas, há movimento nas coisas, elas modificam. Parmênides dizia que não. Platão tenta unir esses dois pensamentos, criando dois mundos. Seria o mundo das ideias, né, onde existiriam as ideias perfeitas, e o mundo sensível, né? Então, aonde há as coisas falsas que não dizem a verdade. Então, como é que você chega nessas verdades? Através da reminiscência, ou seja, da lembrança desse mundo ideal. Então, por exemplo, eu vejo uma flor, eu tenho a ideia de beleza, mas na beleza eu nunca vou encontrar a beleza em si, porque a beleza em si somente existe no mundo da ideia. Então, é mais ou menos ele tentando explicar o movimento, porque essa flor, ela vai ser bela ao se formar, você a beleza no botão, mas daqui a algum tempo, algumas horas, ela já não vai ser mais bela, então não tem como... Então, o que eu tenho dali? Apenas a ideia, e essa ideia não está no mundo, entendeu? Sensível. Essa ideia eu tenho através de lembranças de um mundo ideal, né? Aí nós temos Aristóteles. Aristóteles cria a questão, ele diz assim, não, a verdade não está no mundo das ideias, aí a verdade está no mundo sensível, né? Nas próprias coisas, a verdade ela é intrínseca às próprias coisas. E daí para tentar, por exemplo, assim, corroborar as ideias dele, ele diz que, por exemplo, ele cria a questão da matéria, ou a substância primeira, potência e ato. Então, eu fiz um rascunhozinho aqui para não perder mais ou menos no raciocínio, mas então, por exemplo, as causas. O que seria, por exemplo, a causa de uma árvore? A causa seria a semente, certo? A causa primeira seria a semente. Da semente sairia uma árvore. A forma dela seria árvore, mas da semente também poderia sair uma rosa. Forma seria a rosa, né? Só que todas as coisas, elas estão em potência. A árvore é o ato da semente, mas ela está em potência para ser alguma coisa. A substância seria a madeira, né, da árvore. Seria a substância primeira. Então, dessa substância, eu posso tirar o quê? Uma cadeira. Então, essa madeira, ela está em potência para alguma outra coisa, que seria a cadeira, seria um carrinho para criança ou qualquer coisa, né? Então, para isso, ele cria essas causas para tentar defender. Então, causa material, né? Seria a madeira, né? A causa eficiente, né? Por exemplo, dessa madeira nós criaríamos uma cadeira, certo? A causa eficiente da cadeira seria o marceneiro, né? A causa formal, aquilo, né? Que a substância se forma em ato. Então, ela era em ato uma árvore, potencialmente com a madeira, substância primeira, ela se tornou uma cadeira. A cadeira é ato, mas a cadeira em ato, ela potencialmente pode ser outra coisa, né? Então, essas quatro causas, causa material, eficiente, formal e final, Aristóteles cria para tentar explicar as coisas. Então, a causa final é o telos, ou seja, a finalidade de todas as coisas. A cadeira, finalidade, sentar, né? Então, a verdade para Aristóteles seria conhecida como através das causas, né? Então, causa da árvore e a semente, então eu vou sempre retrocedendo para saber as causas das coisas, e através disso eu tenho conhecimento.
Nisso, ele cria o chamado motor imóvel. Então, o que seria o motor imóvel? Seria uma causa primeira, né? Porque ele diz que é impossível você retroceder ao infinito. Tem que existir uma causa incausada. Então, uma causa que seja criadora primeira de todas as coisas. E é aí que ele chega na questão do motor imóvel. Então, duas explicações, nós temos a platônica, criando o mundo das ideias, e Aristóteles, que ele descarta a questão do mundo das ideias e traz para o próprio mundo, em essência, a verdade está nas próprias coisas. As coisas estão em ato e potência, sempre modificando. Com isso, ele explica a questão do movimento, né? E seguindo, e agora entrando mais ou menos no que o texto pede, nós entramos em Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino, o que acontece? Tomás de Aquino é um escolástico, né, ligado à Igreja Católica. Ele viveu de 1225 a 1274. E o problema de Tomás de Aquino é o quê? É que a teologia, no momento dele, estava sendo muito atacada pelos árabes e outras filosofias que vinham atacando a questão da revelação, a questão bíblica, né? Então, o que ele faz? Ele busca auxílio na filosofia aristotélica e platônica, né? Ele utiliza mais a filosofia aristotélica para tentar defender a posição da fé e cristianiza as duas, tanto a filosofia platônica quanto a aristotélica. Então, a filosofia platônica das ideias, ele atribui ao mundo divino, ou seja, o ser criador, que para Aristóteles era o demiurgo, para Tomás de Aquino é Deus, né? E o motor imóvel de Aristóteles, então, para Tomás de Aquino é Deus. Então, ele fala, Tomás de Aquino, que ele usa a filosofia não como uma forma de deixar, né, a essência da fé ou coisa, muito pelo contrário. Ele busca na filosofia a fortaleza da fé. Ele busca nas verdades filosóficas o conhecer o mundo sensível para tentar fortalecer o quê? As revelações divinas, as verdades bíblicas, né? Até nesse ponto de Tomás de Aquino, as verdades elas são incontestáveis, ou seja, as verdades do mundo sensível elas são vistas como verdades, a capacidade do homem transcender, então, quer dizer, a capacidade da verdade está na abstração das coisas, né? Eu abstraio aquilo, eu vejo as experiências empíricas, e dessas experiências empíricas eu abstraio as questões simples, ou seja, os gêneros, os números, as coisas, né? Até esse ponto, o conhecimento do sensível, até Tomás de Aquino, a partir de Tomás de Aquino, né, as questões de verdade começam a ser questionadas. E o primeiro pensador que a gente pode ver é René Descartes, né? Então, o que acontece com René Descartes? Escolástico, ele praticamente a vida toda dele estudou, né? Os estudos dele foram realizados de acordo com as postulações escolásticas, mas chega um ponto da vida dele que o mundo que o cerca começam a questionar essas verdades, né? Ele estava ali num processo do mundo de transformação, onde praticamente se saía da Idade Média, aquela questão toda, iluminismo, renascimento. Então, ele começa a questionar essas verdades. Então, ele começa primeiro a questionar as verdades sensíveis. Então, ele diz assim, começa a questionar e chega a uma verdade que seria a verdade última, ou seja, tudo eu posso negar, tudo eu nego, a existência de tudo, até da minha própria existência, mas eu não posso negar uma coisa, de que eu penso. Isso é inegável, é incontestável e não tem como negar. O eu penso, então, é a verdade primeira que deve ser sujeita a todas as coisas, né? Então, aí surge penso, logo existo, que é a frase dele, só que
eu estava vendo, esse penso logo existo não é um silogismo, ou seja, na realidade é o penso, existo. Esse logos, logo penso, ele praticamente é acrescentado para que a gente possa entender o raciocínio de Descartes. Mas na realidade é o penso, existo. O existo está intrínseco, o pensar e o existir, ele é uma coisa só, eles estão intrínsecos, né? Então, Descartes, a partir disso, já começa a questionar a questão da essência do ser, o conhecimento das coisas, da essência, da verdade do número, né? Ele questiona e começa a postular as verdades matemáticas, ou seja, as ideias claras e distintas. Então, o pensamento dele vai modificar praticamente todo o pensamento da Idade Moderna, né? Então, na sequência, tentando seguir mais ou menos a ideia da apostila, nós temos Leibniz, né? Leibniz tenta unificar o pensamento de Descartes, porque ele cria duas substâncias. Então, nós não temos mais uma substância só, nós temos duas substâncias. A substância pensante, a res cogitans, e a substância extensa, né? A res extensa, o corpo. E Leibniz tenta unificar isso porque não pode, ele concorda com Descartes, né, mas ele acha que Descartes não conseguiu unificar, porque ele vê a harmonia no mundo. Então, no mundo criado por Deus, há harmonia em tudo, né? E Descartes deixou uma dicotomia, uma separação, apesar da teoria da pineal, se eu não me engano lá, que ele diz que une as coisas, mas isso não consegue, assim, justificar essa união, não consegue dar concretude a essa união. Ainda fica a questão de dicotomia. Então, Leibniz postulou a questão da mônada. Né? Então, o que é a mônada? Mônada significa unidade. Unidade. Então, essa mônada, ela procuraria unir a res cogitans, que é o nosso pensamento, com a res extensa, que é o nosso corpo, tornando uma coisa só. Só que assim, ó, Deus cria, apesar dele unir, mas essa mônada ainda vai continuar sendo distinta as duas coisas. Por quê? Ele cria uma espécie de dois relógios diferentes que seriam sincronizados. Então, Deus daria o pontapé inicial, né? Deus daria o pontapé inicial, e esses dois relógios funcionariam sincronizados. Então, o que é res cogitans, é resistência. Então, por exemplo, assim, ó, se eu ouço um barulho na rua, né, é Deus, através da minhas res cogitans, ou seja, minha coisa pensante, que me faz entender o que acontece lá fora, né, na res extensa. Então, na realidade, o pensamento de Leibniz ainda continua sendo meio confuso, né? Então, o que nós podemos entender até aqui é só para lembrar. Primeiro o racionalismo, daí quando chega no empirismo a gente comenta, ou eu continuo falando agora sobre os empiristas? Mano, vai nos empiristas, daí depois dos empiristas a gente faz uma rodada de comentários. Beleza. Então, seguindo mais ou menos a linha, porque assim, ó, esses não foram os únicos pensadores que pensaram, né, a questão do racionalismo. Não existiu só Tomás de Aquino, não existiu só Descartes, claro que existiram outros pensadores. Mas, por exemplo, assim, ó, nós vamos tentar seguir a linha de que o autor está pedindo ali, então, mas claro, houve divergência, outros pensadores que pensaram diferente. Então, seguindo a linha empirista agora, o empirismo vai se contrapor ao racionalismo, nós temos Locke, né, como principal. Locke se contrapõe a Descartes, dizendo que não há nada em nosso intelecto, né? Nós não temos nada, o nosso intelecto é uma tábula rasa ou um papel em branco, como ele coloca, e as ideias, elas são adquiridas através da nossa experiência, na relação que eu tenho com o mundo exterior.
Então, essas ideias, elas são captadas pelos meus sentidos, são interiorizadas, e aí há um ponto. Ele discorda da questão do intelecto inato, né? De pensamentos a priori, mas ele concorda que existe algo ao nascermos, que é inato a nós, que reorganiza tudo que vem de fora. Então, as minhas experiências captam, né, os meus sentidos captam, através das experiências que eu tenho na relação com o mundo, e essa ideia, né, inata a todo ser humano, ela reorganiza esse pensamento, transformando em novas ideias, né? Então, esse mais ou menos seria o pensamento de Locke. Até Locke aqui, ele não nega, por exemplo, a realidade da experiência, o contato que eu tenho com as coisas. Aí o texto tenta trabalhar Berkeley, né? Eu segui ali, mas assim, ó, os estudos que eu fiz e coisa, e mesmo nas ideias que eu tinha, eu procurei trabalhar Hume, porque a gente vai tentar chegar a Kant. E o que acontece? Kant, ele vai se utilizar de Descartes, a questão do racionalismo, né, descartiano, e ele vai se utilizar de Locke para dizer que nós temos essa experiência com outro, há algo no exterior, a mim, algo exterior a mim, que me move de alguma forma, então essa existência, mas ele também usa Hume, né, que é David Hume, para tentar utilizar a filosofia dele, porque Hume começa a questionar essas questões, a realidade em si, né? A realidade em si. Para ele existe somente o fenômeno, né? A coisa que atinge os meus sentidos e, de alguma forma, mais ela atinge os meus sentidos, mas eu não posso postular que existe uma verdade, uma realidade fora de mim, né? Por quê? Porque aí ele reporta a Berkeley, né? Então, ser é ser percebido. Então, ou seja, eu só posso comprovar que é verídico e verdadeiro aquilo que eu tenho contato. Por exemplo, essa mesa que está aqui, esse computador, eu posso, já havia falado isso no início, né? Então, Hume diz que eu posso comprovar que isso é verdade porque eu estou tendo contato nesse momento, e se eu bater a minha mão aqui em cima, eu ouço um som, eu sinto que há uma reação desse material à minha batida ali, então isso eu posso comprovar. Mas se eu sair daqui, eu já não posso mais comprovar que isso existe. Até um exemplo que eu achei bem interessante, que é citado, que não é dele, é de um outro pensador, você colocar um gato escuro numa sala totalmente escura, sem luz nenhuma. Você sabe que o gato está lá, mas você não consegue provar que aquele gato está lá, porque tanto a escuridão do ambiente como o preto do gato não me deixam perceber que existe aquele gato lá. Então, mais ou menos o que Hume tenta assim pôr nas suas ideias, né, de que nós podemos conhecer, no caso, ele não nega a possibilidade do conhecer, e ele postula a existência também de algo inato à nossa mente. Ele concorda com Locke, de que há uma ideia inata, de que ela reorganiza as ideias, mas há algo que filtra essas ideias e que depois vai ser utilizado por Kant. Então, antes dessas ideias se tornarem claras para mim, organizadas, elas são filtradas. Então, antes de chegar, aí entra a questão do espaço, do tempo, da realidade, né, que para eles são tudo absolutos, né? Espaço e tempo são absolutos. Então, há um filtro que filtra essas ideias, né, antes de chegar para mim. Aí chegamos mais ou menos, aí termina, nós entraríamos então na ideia de empirismo, de realidade versus idealismo, que daí entraria Kant e algumas outras falas que eu tenho. Não sei se podemos discutir alguma coisa. Também não sei. O que não ficou claro também podemos discutir.
Bom, não, eu acho que foi muito bem colocado, né? Esse dilema entre inicial entre racionalismo e empirismo. Acho que a roda de comentários pode ser no seguinte sentido, né? Sempre quando eu entro para debater um pouco, a minha questão é o que a gente pode tirar disso, se é que pode tirar alguma coisa, para a nossa discussão atual de fé e ciência e para a nossa vida. Se a gente percebe alguma implicação disso, se há alguma coisa a ser criticada. Então, a pergunta que eu deixo é: ah, a- qual a relação que vocês percebem de experiência e de razão na fé cristã? É, porque o autor, inclusive, o Alistair McGrath, coloca, né? Se eu dou ênfase à razão, né, e digo que a verdade está só na razão, como o humano colocou, a questão matemática clara, eu posso facilmente dizer que então Deus é apenas a fruto da minha razão e eu posso e isso pode ser questionável, né? Se eu coloco apenas na experiência, fica uma coisa assim, bom, um cético poderia dizer, eu nunca ouvi falar, Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi a voz de Deus, então para mim Deus não existe, eu não consigo experimentar Deus. É, mas enfim, são provocações a partir dessas ideias, né? O Paulo ele está estudando filosofia, até onde eu sei. Talvez queria comentar também, mas eu gostaria de ver se o pastor, vou começar com ele que está mais aqui à minha esquerda, é, gostaria de comentar alguma coisa. O que tu terias a dizer para a gente, pastor? Olha, em princípio, nada. Não, eu tenho a dizer que a exposição foi muito boa, muito legal, e acho que não sei se posso chamar de dialética, né, mano? Não sei se essa dialética entre racionalismo e empirismo, Uhum. ela, ela é muito importante para o pensamento cristão. A relação dela é muito importante para que a gente não caia num dos extremos que você colocou aí, né, Daniel? O extremo ou da fé como apenas experiência, né? Ou então, será um racionalismo exagerado que acabe descartando a experiência e a percepção, né? Ô, Jô, Mas eu gostaria de ouvir os outros aí. Oi. vou te colocar uma outra questãozinha, aproveitando, né, que você é pastor. Será que a gente poderia dizer que nas igrejas pentecostais e neopentecostais, é uma pergunta, na verdade, não uma afirmação, né? Há como fundo, consciente ou inconsciente, uma valorização do empirismo, ou seja, a experiência se torna básica para essas denominações e, por outro lado, nas religiões históricas reformadas, né? Aí eu penso luteranos e calvinistas, haveria também um lado racionalista mais acentuado. Será que é possível, daquilo que também que você estudou no seminário, enfim, no mestrado, doutorado, tu achas que esse raciocínio pensar dessa forma é verdadeiro ou falso? Ou o que, que você pensa disso? Não, é verdadeiro. Tem, tem dois extremos aí. O extremo do pentecostalismo uh, extremamente ligado à experiência, né? E o protestantismo da PRD, como disse o Rubem Alves em um dos livros dele, que ele falou sobre intolerância religiosa, né? Ele fez uma crítica ao protestantismo da reta doutrina, PRD. E esse protestantismo, ele é extremamente racional. No seguinte sentido, existe um objeto chamado Deus, e o protestantismo da reta doutrina é capaz de construir um corpo doutrinário perfeito que expresse a essência desse Deus. E fé, então, passa a ser aceitação de dogmas, e não uma relação pessoal, Deus e homem, né?
Então, eu acho que existe aí dois extremos. O pentecostalismo extremamente voltado para a intuição, certo? Relação com Deus. Mas nisso tem algo que não existe no protestantismo. Existe algo no pentecostalismo que falta ao protestantismo. E talvez exista algo no protestantismo que falte. Eu digo talvez porque eu não sou pentecostal, então não sei se falta lá, né? Mas o que eu sei é que falta aqui mais dessa relação pessoal com Deus, essa relação com o Espírito, ouvir, né? Ser capaz de ouvir a voz de Deus. Parece que essa é uma coisa no protestantismo quase que impossível, né? Porque a revelação, ela, e claro, no sentido bíblico, a revelação está ali, certo? A revelação máxima, que é Jesus Cristo, né? Mas a revelação está ali, ela é um objeto, e parece que a voz de Deus, a voz real de Deus no coração do ser humano, mediante a ação do Espírito Santo, é uma coisa quase que impossível de acontecer na tradição protestante, né? Então a gente vê isso, sim, essa diferença, Daniel. Ela é bem perceptível, né? Legal. Cláudio Keski, se estás nos ouvindo, se estás acompanhando, se tu não está agora no banheiro, por exemplo, queria ouvir a tua contribuição. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Tudo bem. Eu estava pensando nos meus botões aqui. Talvez um outro aspecto que não foi colocado é a questão profética também, né? Eu tenho, assim, agora novamente começado a ler mais uma vez a Bíblia, comecei no Velho Testamento, novamente, e de frente também, hoje, toda essa questão da pandemia, as coisas que estão ocorrendo, as dificuldades, como é que vai ser futuro, será que estava previsto no Apocalipse, isso e tal. Eu sempre, também, inicialmente na vida de fé, também me questionei, cada um de nós tem seu período crítico, às vezes o período crítico ele volta novamente, a pessoa não pode perder o fio da meada, né? Mas uma das coisas importantes que eu vejo é que a própria Bíblia, ela já vai querendo sempre provar que as coisas que Jesus fez, tudo que vai ocorrendo no mundo, ele tem, de certa forma, uma previsão, algo que já foi predito antes, tanto que muitas vezes, por ver no próprio Evangelho, sempre fala o seguinte: para que se cumprisse aquilo que foi dito, para que se cumprisse isso ou aquilo. Então, sempre interessante, não digo um racionalismo, mas uma abertura de mente para se ver a parte profética e as coisas que vão ocorrendo. E aí é o grande problema dos dogmas fechados, nas várias tradições religiosas, onde eles fecham num certo dogma. Isso a gente vai ver depois na questão da tese, né, do Ankine, vai ir nessa direção. Muitas vezes a questão de fechar totalmente uma teoria, eu fechar totalmente uma tese doutrinária, sem dar uma possibilidade de abertura das surpresas de Deus, né? Deus, ele tem as suas surpresas, e muitas vezes as surpresas vêm pelo fato de não se observar aquilo que ele já havia dito ou predito. Isso ocorreu na época de Jesus também, né? Então o pessoal se apavorou: poxa, como é que pode tu ressurgir, quando Jesus ressurgiu? Mas eu sempre falei para vocês que eu ia voltar, mas quem foi que estava ali realmente antenado naquilo que eu falei? Então eu vejo essa questão nossa também, de estar antenado nas coisas, mas também estar antenado naquilo que anteriormente, e várias coisas já vão sendo ditas nas profecias,
vendo que se cumpre hoje. Eu, digamos, só queria dar essa contribuição, né? Uhum. Paulo Lima, você que está estudando filosofia, está me ouvindo? Ô, João, tô aqui. Gostaria de comentar? Cara, eu só queria agradecer aí Vim para isso mesmo, o Osvanir. Tenho estudado essa questão do debate realismo e antirrealismo já há um bom tempo, né? Montei uma disciplina uns 5 anos atrás sobre isso. E agora, por coincidência, estou fazendo um curso de teoria do conhecimento que vai trabalhar isso. E eu nunca me contentei só com a faculdade, tá? Acho que eu tenho o dobro de crédito de mestrado que quem fez mestrado de filosofia. De tão legal. E eu posso afirmar, cara, você está com a melhor companhia. O Osvanir, ele seguiu uma linha de raciocínio que, para quem acho que não tem esse conhecimento mais profundo técnico do Berkeley, do Hume, do Locke, foi impressionante, Osvanir. Cara, foi digno de aquilo que eu vi numa aula de mestrado, por exemplo, num curso de mestrado, de maneira compactada. Eu só queria, se fosse para contribuir alguma coisa, né? Porque eu quero continuar ouvindo ele falar, está sendo fantástico, consolidando as ideias que alguma, né? Ficou um tempo atrás. A questão do Berkeley. Berkeley eu acho ele um cara incrível. Todo o meu contato com filosofia começou com 15 anos, quando meu pai falou que todas as coisas estão na mente de Deus. E quando eu tive contato com o Berkeley, né, por ser um imaterialista, né, ele trabalha com é impossível que Deus, né, vá criar alguma coisa para enganar a gente, né, como lá o demônio de Laplace, né, e coisas semelhantes como o Descartes falava ali também, ou o Cérebro na Cuba, do Karl Popper, lá, que é um realista, ele faz parte do realismo crítico, né, e daí ele vai falar que o que as coisas que são, né? Então, ser é ser percebido. Mas eu só percebo as coisas na mente de Deus. Não há mundo, não há natureza. A única coisa que há para o Berkeley é a mente de Deus. Então, para quem está as faculdades primárias, faculdades secundárias, e todas as questões filosóficas são muito interessantes. E eu só queria chamar a atenção para o Berkeley aí, que realmente é incrível. Um cara, né, cristão, ele sempre lutou contra o ateísmo, né? E é um filósofo bastante, assim, para quem quer se aprofundar e quer rebater alguns princípios aí de ateísmo, usar ele. Mas eu queria continuar ouvindo os... Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu acho que voltamos agora ao humano, né? A não sei se o João acho que não preparou aquela parte de realismo e idealismo, né? Eu? Tu chegasse a dar uma olhada nisso, não? Não olhei, Daniel. Eu achei Não. que ia passar para outro. Não, eu deixei com o Osvanir. Eu acho que se o Osvanir quiser daí então progredir mais um pouquinho, porque o autor ele vai seguindo um raciocínio, né? Lembrando, ele está querendo fundamentar esse diálogo entre fé e ciência. E pensar se algo que existe é fruto apenas da minha mente ou se existe além da minha mente, que esse é o dilema colocado ali, o cérebro na Cuba, a coisa da Matrix. Quando você lê O Mundo de Sofia, o Justin Gardner, ele progride até um ponto no livro e você está pensando que é uma coisa. No final ele diz, não, esse mundo, aquela Sofia, ela não existe, ela é apenas está na mente de um escritor ou coisa assim, né? Ele trabalha também nisso. Num outro debate, numa outra live, tem do Bruninho. Bruno é um companheiro lá do Nordeste, ele está se doutorando também em filosofia. Ele está trabalhando justamente isso, né? Quer dizer, o que existe, se eu digo que o que existe está apenas na minha mente, então facilmente eu posso dizer que Deus é uma criação da minha mente.
E aí eu dou margem, agora pensando mais na academia, né? Dou margem a N críticas que ainda hoje se fazem. Por exemplo, o próprio marxismo, quando diz que a religião é ópio, é droga, é algo que nos tira da realidade. Enfim, são ideias que ainda hoje estão presentes. Mas aí, mano, se tu quiser continuar um pouco agora nesse dilema, justamente realismo e idealismo, né? Porque aí vai entrar no Kant, depois nos herdeiros do Kant, né? Digamos assim, Hegel e os seguidores. Se tu quiser daí comentar um pouco mais no livro, acho que nós vamos te ouvir agora, então. Legal. Eu só queria agradecer ao Paulo, né? A parte que me toca, como diz o outro, e como eu coloquei no início, para mim está sendo muito importante retornar. Esses 15, 10 dias que eu me debrucei a retornar aos estudos de filosofia foram assim magníficos, né? E a princípio eu tinha essa ideia, né, que em Berkeley ou mais em Spinoza, ela se torna a questão panteísta, quer dizer, Deus conhecendo toda essa realidade, parece que Deus está intrínseco a toda a realidade, ele plasma uma realidade, né, que está... Eu pensava, eu disse, mas Deus pode ser tudo realmente, mas eu não consigo crer nisso. Então, já fazendo um juízo já de tudo que vem sendo apresentado até aqui, e sem ter me aprofundado muito nas questões filosóficas ou estudado, para mim tem que existir duas realidades. Agora, se a forma como nós organizamos essa realidade ela diz verdade realmente ao que isso é inquestionável, mas não conceber uma realidade existente fora de mim, né? E aí eu uso Hume, né? Que ele diz que tem algo sim que me move, né? Há algo que me move, e se me move, se eu tenho apetite para alguma coisa, é porque algo me move. E se algo me move, é porque existe uma realidade além de mim, né? Então, só para... E concordando com o raciocínio do pastor também, eu me recordei, eu tinha um professor meu no curso que ele dizia que a gente tem que cuidar com os extremos, né? E realmente, né, os extremos levam isso, tanto o extremo racional leva a pensar, a acreditar que somente a razão pode resolver as coisas, e também do Cláudio ali concordar que a gente tem que lembrar também das promessas divinas, da questão da revelação. Então às vezes a gente esquece isso, né? A gente tem que estar sempre antenado nas coisas que nos rodeiam e não levar por extremo as coisas, né? Mas continuando ali na questão de, agora, realidade versus idealismo, né? Nós podemos entrar com Kant. Então, o chamado criticismo, os criticismo kantista, né? Que são a crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica dos juízos, né? Então, o que acontece? Kant, vendo essas duas realidades, né? Empirista e racionalista, ele tenta unificar, né? E de todos os pensadores, até o momento, foi o que mais conseguiu, né? Descartes não conseguiu, porque criou uma dualidade. Outros pensadores concebiam uma realidade mais voltadas mais para uma ação de Deus, onde as coisas estão inatas. O empirismo também, por mais que tentou ver na realidade, mas ainda assim não consegue se livrar do eu, né? Das coisas inatas, como a gente viu em Locke, no próprio Hume. Então, Descartes tenta unir essas duas coisas. E ele concebe como verdade as ideias de Locke, né? Ele acredita que realmente nós temos capacidade, e também a de Hume, quando que diz que essas verdades, né, apesar de elas existirem fora de mim, mas nós não podemos captar a essência, o númenon, quer dizer, a coisa em si. É impossível a gente captar a verdade em si. Então, o que nós conseguimos captar é apenas o fenômeno, né? Como eu citei antes, assim, eu tenho certeza dessa mesa, eu tenho certeza desse computador.
E Kant vai utilizar também, vai fazer o uso da questão do filtro, né? Que antes das coisas chegarem ao nosso intelecto, existe um filtro, né? Que filtra essas coisas para que elas cheguem mais ou menos organizadas no meu intelecto, e aí o meu intelecto vai fazer juízo sobre essas realidades, né? Então, esse seria Kant, mais ou menos, simples, sintetizando, né, mais ou menos o pensamento de Kant. Aí Hegel vem para discordar de Kant e dizer que nós temos que retornar, né, aos princípios filosóficos, à primeira filosofia de Aristóteles, de que nós temos que buscar por uma verdade. Só que Hegel praticamente acaba caindo no idealismo, né? Porque a ideia dele é de que, no real, existe uma consciência, né? Uma consciência plena, absoluta, que conduz essa realidade, uma realidade histórica, né? Então, existe o eu, né? E ele faz uso, até o Josué citou a questão da dialética, né? Ele faz uso da dialética aristotélica, mas agora a platônica, né, no caso usada depois por Aristóteles, mas no caso de Hegel, no fator histórico. Existe uma dialética histórica, né, que vai conduzindo as coisas. Então, por exemplo, assim, está intrínseco já nessa consciência que move a realidade histórica os fatos e os acontecimentos. Então, o que acontece? Existe o eu pensante, né? O eu que penso, que percebo a realidade, existe a antítese e a chamada síntese, né? Então, a tese, antítese e síntese vão formar uma realidade. E eu só consigo atingir essa realidade, aí Hegel volta de novo a Platão através da filosofia. Então, o conhecimento filosófico é a única forma de eu atingir as verdades absolutas desse eu consciente que conduz a história, que conduz a realidade, né? E a partir do momento que eu chego a esse eu consciente, eu percebo que a realidade é como ela é. Ou seja, os fatos já estão intrínsecos na realidade, é a questão da fatalidade, né? As guerras, ele atribui acontecimento que tem que acontecer, e assim por diante, né? Aí, do pensamento de Hegel, todo mundo sabe que surge o materialismo histórico de Karl Marx, né? Então, Karl Marx vai dizer que Hegel foi muito bem no pensamento dele, mas que ele apenas inverteu a realidade. A realidade não está numa dialética entre o pensamento, né? Mas a dialética está entre a luta de classes, né? A luta de classes, né? O que detém os meios de produção e o proletariado, né? E essa ideia de Kant, mais ou menos, vão surgir outros pensadores, né? Por exemplo, o Nietzsche, né? Que fundamenta a sua filosofia na vontade, né? A vontade de poder, aquela questão toda. Surge Feuerbach, que é considerado o pai do ateísmo moderno. Então, Feuerbach, na sua obra A Essência do Cristianismo, ele afirma que Deus não é nada mais que uma realidade que, por exemplo, assim, a realidade que eu quero ser onipotente, eu quero ser onisciente. Então, eu atribuo essa realidade do que eu quero ser e eu não tenho, né, capacidade para chegar a isso, eu atribuo a um ser superior que é Deus. E entrando agora nas questões que o autor fala ali, a questão de realidade, né, e que o Daniel colocava, voltando ao que eu mencionei no início, no meu pensamento, né, quer dizer, existe uma realidade exterior a nós ou não, né? E eu lembro de alguns depoimentos do Marcelo Gleiser, eu não sei se a pronúncia é Gleiser ou Glaser, ele é um físico, né, e renomado, e ele diz o seguinte, que ele vê
e diz que a ciência ela não consegue abarcar todas as verdades, que a ciência ela tem um limite, e ela vai chegar a esse limite. Há um limite ao qual ela não consegue transpor. E esse limite, né, aí nós podemos cair numa teologia ou numa filosofia que tenta responder essa verdade a qual a ciência não consegue chegar. Então, Glasser ele não vê, né, por exemplo, assim, que ciência e religião elas não possam não se unificar, mas elas possam se complementar. Então, ciência e religião, por exemplo, elas podem se complementar, porque uma verdade que a ciência não consegue responder, de repente, a teologia consegue responder, né? Ou a própria filosofia. E outra coisa que eu lembrei, eu até mandei o texto para o Josué, uma seria uma verdade de uma obra de Marcelo Gleiser, que eu li, eu aconselho, talvez muitos já tenham lido, ou alguém já leu, mas é chamada Dança do Universo, né? Então, Gleiser fala da questão da harmonia do universo, dessa questão toda, e tem uma fala dele lá que eu não consigo mais me recordar, mas que me marcou e ficou na minha mente, em que ele diz que a ciência não conseguia corroborar um fato sem que ela chegasse ao absurdo. Então, chegando ao absurdo, ela poderia dar crédito a uma realidade que a ciência tinha como verdade, mas ela tinha que chegar a um absurdo. Lembrei de um outro texto que eu até mandei para o Josué, não me lembro, até coloquei que o site não é conhecido, meio suspeito, mas de que cientistas chegaram à verdade citando trecho bíblico, né? Não me recordo agora, eu teria que me reportar o texto para lembrar de tudo, mas enfim, reportando a texto bíblico, a uma revelação bíblica divina. Eu mandei esse texto para o Josué, inclusive, reportando a essa verdade de revelação, consegue-se chegar a uma verdade científica que naturalmente não se conseguia chegar. Então, outro ponto é a questão assim, hoje a ciência tem a questão dos átomos, dos prótons, elétrons, há muitas descobertas, por exemplo, de elementos que são mais leves que os prótons, que têm mais potencialidade do que os elementos descobertos até agora. Então, daqui uns 10 anos, sei lá, talvez mais ou até menos, a gente pode ter muitas verdades que hoje elas não são tidas como verdades, né? Porque são verdades invisíveis mas que futuramente podem ser corroboradas pela ciência, né? Como verdade de fato. Então, a princípio, seria esse o meu pensamento. Está aberto aí para outras. Legal, mano. Nós vamos passar agora para a parte do Cláudio, mas antes disso, o autor, então, ao final dessa abordagem, porque ele vai opor razão e experiência, e depois ideia e realidade. São dois caminhos óbvios, né, que vão seguindo até a que você mencionou a partir de Platão, né, desse dualismo colocado por ele. Mas ele chega, a gente percebe que ele chega nisso porque ele quer dizer o seguinte, né, é quase o último parágrafo aqui dessa parte toda, nas proposições do realismo crítico. O realismo crítico tem sido uma ideia em que em outros autores dessa coisa que o pessoal chama de sci-faith, né, ciência e fé, tem comentado, porque o realismo não nega a existência de uma realidade externa, mas essa realidade ela deve ser olhada criticamente porque nós não temos um acesso direto. E isso vem também ao encontro de algumas coisas que a gente tem na nossa experiência de fé cotidiana, também entre pensamentos de denominações diferentes. Uma época, quando eu estava lendo aquele O Entendes o que Lês, né, as primeiras leituras já de muitos anos atrás, eu estava comentando com uma colega e ela dizia assim, não, mas não precisa estudar a Bíblia, você tem, o Espírito Santo te fala diretamente, né? E aí pode-se
tirar disso tudo que foi discutido, eu acho que uma questão assim, eu acho que é equilíbrio entre as duas coisas, né? Eu acho que a racionalidade permite interpretar a nossa experiência, nem razão e nem experiência precisam ser negados nem na ciência nem na fé cristã. Eu acho que essa coisa do realismo crítico também vem a fazer uma síntese entre tudo isso. Mas eu queria ainda provocar vocês com algumas questões, aí vocês ficam livres para opinar sobre cada uma delas, né? A gente tem o conhecido exemplo dos meninos lobo, e aí ele vai de encontro e não ao encontro, um pouco dessa ideia de que nós temos um aparato a priori mental, as categorias de tempo e espaço, a organização que nossa mente tem, né? O Kant dizia isso, né? Para receber o mundo fenomenológico, não sei se dá para dizer assim, o mundo do fenômeno, mas organizar esse. Agora, esses meninos lobo, eles aprenderam a ser animais. Né? Quando foram encontrados, eles andavam sobre o cotovelo e o joelho, né? Grunhiam, eles não tinham nenhuma manifestação de emoção, ou seja, aquele aparato mental, que eu creio que existe, né? Ele não foi desenvolvido da importância da experiência, não só qualquer experiência, a experiência humana, né? É o convívio com a experiência humana que nos permite ser humanos. Mas eu queria provocar mais um tiquinho só. Quando a gente pensa em algumas doenças mentais, eu trabalhei 1 ano e meio no Hospital Samaria com roda de canto, nas alas psiquiátricas. Isso já faz também agora, foi em 2007, 2008, já faz mais de 10 anos. Mas foi uma experiência que me marcou demais. Tinha um sujeito que chegava lá, né, e ele achava que ele era Dom João, uma coisa assim, Dom João. Enfim, a esquizofrenia, as diversas psicopatias, né? Como nós podemos pensar a relação da revelação com essas pessoas, visto que elas têm o seu aparato de razão também atacado? E de um outro lado, no caso da experiência, né? Se a gente acha que é só a experiência que permite alcançar a verdade, a gente não tem como experimentar uma série de coisas, como um átomo. Quem viu um átomo? Né? Isso é o pensamento do autor. Depois se chegou a ter acesso a essas verdades. Mas, por exemplo, na física quântica, é pena que o Alexandre, lá de Brasília, não está aqui, você tem inferências apenas, mas você não tem a experiência direta dessas realidades. Então, se a gente fosse apenas acreditar a experiência, a poder alcançar a verdade, também seria complicado. Mas a minha provocação do ponto de vista da fé cristã e da revelação, como é que vocês pensam a situação de tantas e tantas pessoas que têm, inclusive, o seu aparato da razão afetado de alguma forma? E também deixo livre para mais uma rodada de comentários sobre essa questão que o pastor comentou, que o Osvanir comentou. Vou seguir a mesma ordem, então, pastor Josué. Olha, essas questões aí, elas são fundamentais, né? A gente fica pego até de surpresa, né? Quando a gente é colocado nessa discussão, sem estar pensando nela há um bom tempo, né? Porque essas coisas na teologia a gente pensava, né? Depois também na literatura, em algumas coisas, em algumas áreas ali eu mexi com isso aí também. Mas a verdade é que a gente passa a pensar a Bíblia mais para o cotidiano e de uma forma simples para as pessoas, mas esquece que na base de tudo aquilo que a gente elabora a respeito de Deus e da mensagem bíblica e tal, existe essa epistemologia, né? Essa questão o fundamento do conhecimento, né?
E eu lembro de um livro do John Stott que eu li, cara, há muito tempo mesmo. Crer é também pensar? Crer também é pensar. Faz tanto tempo que eu li, e depois eu emprestei para alguém e sumiu o meu livro, eu nem sei para quem, nem sei quem foi a pessoa que ficou com o meu livro, né? Mas eu lembro que, assim, poucas coisas, né? Faz muito tempo, antes de eu ir para o seminário, inclusive, eu lembro que ele tentava fazer exatamente esse equilíbrio entre crer e pensar, né? A necessidade da revelação, para nela se crer e acreditar, e a necessidade da razão para elaborar a revelação, para pensar a revelação, para sistematizar a revelação, para, num certo sentido, racionalizar a revelação. Né? Então eu lembro que ele escreve um livro, e não poucas páginas, justamente para defender essa ideia do equilíbrio, da necessidade das duas coisas, né? A razão e a fé. Como essas duas coisas, elas devem se unir e não se separar no pensamento cristão. A ideia da revelação, né, um conhecimento que nos é dado, mas ao mesmo tempo a razão sendo necessária para entender. E se a gente for daí partir também para a questão da teologia natural, certo? Aí nós estamos lidando com algo parecido com isso que você falou aí, Daniel, que eu acho que você falou que o Kant, né, defende a ideia de que nós já temos aí um aparato já predisposto a entender a criação. Bom, se a ideia da revelação natural ela é verdadeira, então essa revelação natural não está apenas na natureza, está também em nós, que somos parte da natureza. Então aí sim, aí nós temos já em nós essa predisposição a compreender. A ideia do logos também aqui é interessante, né? A ideia do logos, quer dizer, o logos está na natureza, o logos está em mim. Então, por isso que eu posso entender o logos, porque existe essa sintonia, né? Essa possibilidade de haver sintonia entre a lógica que está na natureza, na criação, e a lógica que está em mim. E essas duas se encontram. Como eu sou mais da área da linguagem, né? Eu lembro também aqui do Noam Chomsky, quando ele constrói ali os pressupostos da gramática gerativa, né? Ele vai dizer, em relação à linguagem, que a gente também tem essa predisposição à linguagem, né? As crianças nascem com essa predisposição. Assim como o aparelho fonador, ele trabalha com a ideia da evolução, né? Assim como o aparelho fonador, ele foi sendo produzido ao longo da evolução, né? Ele foi sendo formado para a fala, assim também nós fomos criando dispositivos apropriados para a aquisição da linguagem. Então, ele também trabalha com essa ideia, e os argumentos são muito interessantes. Muito interessantes. Se você, obviamente que a questão da evolução, para chegar nisso, a gente pode questionar, até porque a gente pode pensar de outro jeito. Mas a ideia de nós termos essa predisposição para a aquisição da linguagem, ou então para a compreensão das coisas, né, é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. E aí a gente também, pensando assim, a gente até aproxima as duas coisas, né? Aproxima razão e fé, e não estabelece aí uma ruptura. Eu acho que o desafio, como você está colocando aí, Daniel, é encontrar o equilíbrio, né? É encontrar a relação adequada entre as duas coisas, né? Certo? Com certeza. Eu vou passar para o Paulo, e daí, antes de chegar no Kesk, aliás, quando chegar no Kesk, eu já vou pedir que ele já aborde um pouquinho a tese de Wilhelm Quine, né? Que é desses dois autores aí. Mas só para concordar aqui com o pastor, quando a gente pensa em nós, criaturas como Imago Dei, né? Nós somos a imagem de Deus. Eu creio muito nisso, que ele nos dotou também do aparato para podermos chegar à fé nele, né? No Gênesis se mostra muito como Deus ordenou o mundo, e eu acho que a nossa mente ela tem, no caso dos meninos lobo, talvez isso não foi desenvolvido, mas eles tinham essa potencialidade, né? Eu acho que o cérebro
até pensando no que o Mano falou, uma parte de potência de nosso cérebro é racionalizar, né? Ordenar as coisas nessa dimensão espaço-temporal. Porque Deus também é assim, Deus é um Deus que dá ordem ao mundo, né? O Gênesis mostra, bem no começo, como ele vai dando... No espírito era a terra, assim, no início era a terra, era sem forma e vazia, existia o caos, não é? O espírito pairava sobre as águas e tal. O mar muitas vezes aparece como águas, aparece como um símbolo aí de caos, né? E devagarinho Deus vai ordenando esse mundo. E assim eu acho também que nossa mente pode não ser desenvolvida, mas ela tem o potencial, né? Deus nos deu esse potencial para chegar a essa compreensão. Eu vou pedir que o Paulo, se estiver aí, comente, faça alguma pergunta, algum acréscimo, e daí já vou pedir que logo em seguida, não vou fazer mais nenhuma interferência, que também nós estamos nos adiantando no tempo. Bem-vinda, Ana. E daí já logo o Cláudio emende essa outra parte para a gente seguir à frente. Paulo? Eu acho que o Paulo não está nesse momento, então vou fazer o seguinte, Kesk, se tu puder então falar um pouco da tua parte ali, já emenda. Só não vai dizer que os... beleza. Não. Eu saí um pouquinho, mas voltei. Tive uma visita aqui depois, mas eu já vim de volta. O Daniel, o Kesk, essa estratégia de deixar sem imagem aí é perigosa, Daniel. O pessoal sai e deixa a gente falando sozinho aqui. Vamos manter essa câmera aberta aí. Pois é. Bem lembrado. Tá bom. Então, uma boa noite para vocês. Eu realmente, quando que me colocaram essa questão dessa tese, eu achei até interessante que um pouco ele vem ao encontro do que a gente tem trabalhado. Eu trabalho principalmente com a parte de experimentação com coisas vivas, né? No caso aqui, o teórico aqui que nos é colocado, ele era um físico e filósofo. Depois, o Skinner, não sei se assim se pronuncia, ele trabalhava mais na área sociológica. E realmente, a gente trabalha com a parte de hipóteses, digamos, teorias, que depois elas devem ser provadas através dos chamados experimentos. Interessante que o experimento ele precisa ser, hoje, para ter uma validade científica, eu preciso, pelo menos na minha área biológica, agronômica, ele precisaria ser repetido 2 vezes, pelo menos para conseguir publicar numa revista de um renome melhor. Tanto que, se não for feito dessa forma, você só vai conseguir publicar em revistas, assim, digamos, um nível mais baixo. E ainda assim, tem que ter todos os meios bem controlados e tal. Mas bem interessante que isso que é colocado aqui é uma realidade. Eu coloco uma teoria, uma série de hipóteses, mas a experiência nem sempre ela vai corroborar com aquilo que tu colocou como sendo isso. Vai haver, eu vejo na minha experiência, fatores ambientais, vai ter fatores humanos, vai ter tendências que a gente tem, que não são colocadas no papel, mas elas vão ocorrendo, e muitas coisas que se tu colocar no papel, teu experimento ele não tem validade. Por isso que muitos experimentos, muitas afirmações e teorias, a gente deve realmente duvidar. Por exemplo, a questão, quando foi feita a experimentação para se formar as proteínas básicas, ou pelo menos os aminoácidos, para provar a teoria da evolução, um dos cientistas, quando ele foi fazer novamente a experimentação que foi feita, ele viu que o modo como foi feito o experimento, ele não tinha validade
principalmente na natureza, porque as ligações químicas que se formaram eram ligações instáveis, que nunca na natureza elas poderiam ocorrer ou ser repetidas. Então, é interessante que tudo que é colocado como uma teoria, como algo que é comprovado, nem sempre isso vai ser uma realidade. E é justamente isso que esses dois teóricos eles nos colocam aqui. Eu também eu trabalho com a parte de estatística. Interessante que na estatística nós temos os chamados níveis de erro. Então, existem níveis de erro de 1%, 5% e 10%. Então, que significa isso? Que na tua afirmação, talvez vai ter 1% de erro, ou na tua afirmação, digamos, no trabalho que tu está fazendo um certo tipo de adubação. Com essa adubação, a planta vai se desenvolver muito bem, melhor do que qualquer outra adubação. Mas existe o erro. Alguns experimentos têm 1%, outros 5%, e até tem casos onde que é 10%. Então, existe a possibilidade daquilo que tu está fazendo está errado. Então, a gente geralmente trabalha com o acerto. Então, provavelmente, esse tanto que eu fizer, ele vai acertar. Então, o Duhem, ele coloca bem isso. Ele coloca uma crítica à ideia de experiência decisiva. Então, nem sempre uma teoria ela vai ser totalmente comprovada com as hipóteses. E nem sempre a questão da experiência ela vai realmente dizer aquilo que realmente está se tentando provar. Vou aqui acompanhando aqui, que senão vou me perder. Então, ele vai continuando com isso, que muitas vezes, então, as hipóteses, depois eu vou dar o exemplo, que também você deve ter lido, elas vão ter que ser revisadas. Então, pelo fato de uma hipótese não estar correta, não significa que aquilo que eu coloquei como teoria, ela realmente é uma verdade. Ou, o contrário, eu agora dizer que uma hipótese não está certa, eu vou dizer que toda a minha teoria, tudo que eu fiz, está errado. Então, isso que eles vão trabalhando. E ele até coloca o seguinte, que uma experiência decisiva é impossível em física. E realmente, se for ver, eu estava lendo, tem uns textos aqui anteriores, aqui, a esse texto aqui, a questão das experimentações físicas, a questão da questão do quark, principalmente dos elementos químicos, muitas vezes só se sabe dos elementos químicos teoricamente. E nunca, às vezes, se consegue provar que ele realmente está ali. E como também o próprio Osvanir falou, hoje nós temos uma percepção da realidade e talvez para o futuro a gente vai ter uma outra percepção daquilo que nos foi colocado como certo. Por exemplo, se a gente for pensar no próprio computador, o que é? É um rearranjo do silício que está dentro ali daquelas placas. Imagina só todo esse monte de rearranjo, formando as imagens, formando as mensagens. Isso é algo quase incabível no nosso conhecimento, mas ele ocorre. A grande diferença, então, entre por isso que eles falam entre esses dois autores, o próprio Duhem e Quine. Duhem ele trabalha mais na área física e o Quine ele vai aplicar, então, as teorias à área sociológica. E ele trabalha nessa parte de crenças ou visões de mundo. E aqui ele coloca que nem sempre, quando que eu vou trabalhar na área sociológica, as diferentes hipóteses ou mensurações que eu coloco, elas podem ser avaliadas à luz de experiência. E ele também coloca que a experiência vai produzir um impacto relativamente pequeno sobre as nossas visões de mundo. Então, ele vai criticando toda essa questão da experiência ser realmente algo que seja decisivo para mim conseguir provar
se uma hipótese está correta, ou refutar totalmente uma teoria. E aqui ele vai colocar, depois ele fala na chamada teoria da indeterminação, que tem dois aspectos, né? Ele diz que tem certas teorias que podem ser realmente feitas e provadas através da experimentação, dos estados experimentais, isso a gente sabe. Mas também ele coloca que vai ter teorias que não podem, de modo algum, então, ser baseadas na evidência experimental, principalmente quando que se fala na questão sociológica, acho que talvez até filosófica, ou tantas outras coisas que tu não vai conseguir provar. Tem coisas como o vento, né? A gente várias vezes diz, prova que Deus existe, prova que o vento ele existe. Eu não estou vendo o vento, mas o vento, quando ele vai, eu sinto que ele está ali, está presente, mas eu não estou vendo esse vento, né? Então ele coloca que existem essas duas situações quando que eu vou fazer uma experimentação. E daí ele coloca aqui um exemplo, um exemplo da questão do sofrimento humano. Esse é um grande exemplo assim que eu achei muito legal e que muitas vezes as pessoas argumentam. Eu também já recebi esse tipo de argumentação. As pessoas têm até uma raiva de Deus. Provavelmente são pessoas que tiveram assim uma experiência, uma situação de muita dor na vida. Talvez elas até criam em Deus, em Jesus, mas tiveram uma decepção, uma pessoa, tiveram uma perda de uma pessoa muito grande, ou tiveram um acidente, ou ficaram inválidas, e essas pessoas, então, elas criam ou tiveram uma doença muito grave, elas criam uma rejeição absoluta contra Deus, principalmente pelo fato de elas estarem sofrendo por alguma situação. Então, ele coloca um exemplo de uma teoria. Qual que é a teoria? Deus existe. Quais são as hipóteses? Deus é bom e amoroso, Deus é todo-poderoso. Mas aí ele tenta, ele lança a questão, por exemplo, do sofrimento. Se Deus é bom e amoroso, se Deus é todo-poderoso, por que existe o sofrimento? Então, se existe sofrimento, provavelmente Deus não é bom nem é todo-poderoso. Daí que tem umas hipóteses auxiliares, né? Ele pode fazer qualquer coisa. Eu conheço suficientemente a Deus para fazer declarações a seu respeito. Então, se, por exemplo, existe a experiência ruim que existe sofrimento, e não está de acordo com as hipóteses que estão aqui acima, hipóteses principais, hipóteses auxiliares, significa o quê? A teoria está errada. Deus não existe. Então, essa dualidade, ele vai argumentando aqui nesse texto, e é isso que muitas vezes acontece, né? Muitas pessoas, aqui tem até um trecho que está escrito no final, muitas pessoas acham que a mera existência de sofrimento no mundo é causa suficiente para se abandonar a fé em Deus. E é isso que muitas vezes ocorre. O fato de existir o bem e o mal que está ocorrendo para mim, a gente, digamos, que conhece a fé cristã, a gente consegue entender que muitas vezes, olhando para frente, o sofrimento ele vem a ser algo que vai nos beneficiar na nossa vida. Uma experiência negativa, ela muitas vezes, se a gente ter uma cabeça bem centrada, experiência negativa, ela vai fazer com que eu possa dar um salto acima dessa experiência negativa e, superando esse salto, eu posso conseguir uma melhor capacidade para ir adiante e posso auxiliar outras pessoas. Só que muitas vezes, a maior parte das pessoas, quando não tem essa visão, esse contexto geral da fé cristã, elas, pelo fato de existir o sofrimento, elas serem passadas uma situação muito ruim, elas
simplesmente abandonam a Deus. Então, achei muito interessante toda essa questão que é colocada aqui. Tem mais alguns detalhes ali, mas, digamos, esse foi o meu entendimento, digamos, mais, vamos dizer, limitado. E realmente esse tipo de argumentação, ela é ocorre muito nos dias de hoje. Faz uma observação de algo, essa observação simplista, ela vai dizer, Deus não existe. Mas eles não viram todos os outros aspectos, como Deus mesmo ele afirma, né? Podem ver a criação e tudo que eu fiz. Aqui tu já pode ver aquilo que está provado, que foi feito algo, que existe algo, e eu existo. Só que as pessoas usam outra argumentação. Deus não existe por quê? Porque o sofrimento me atingiu, e se ele é todo-poderoso e é amor, pelo fato de eu não ter experimentado esse amor nesse momento, ou durante o período da minha vida, Deus não existe. Então, ele não pode me ajudar, eu nego ele totalmente. Então, seria mais ou menos isso assim, que deu para entender desses autores, né? Não, eu acho que perfeita a tua exposição. Tem uma música, eu gosto muito de lembrar dos versos dela, ela é Graças dou, né, por esta vida, etc, etc. E lá pelas tantas a letra diz assim, pelo menos eu acho que é uma letra traduzida, né? Mas a tradução diz assim, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Mostrando essa questão, né? Não, perfeito, Kesk. Eu acho que é exatamente isso, né? Uma parte de uma ideia ser falha não significa que toda ideia a respeito dessa coisa que eu estou olhando seja falha. O fato de existir o sofrimento é um detalhe, mas não é, né? É isso que eu acho que o autor quer dizer, não é suficiente para qualquer pessoa dizer, então, que toda teoria sobre Deus, toda hipótese sobre Deus possa ser descartada. Eu vou partir, então, agora chegando para os finalmentes aqui, para que a gente possa comentar um pouco a partir disso e mesclando com a nossa realidade, né? Eu vou novamente começar com o pastor Jô, eu vou para o Osvanir, e se o Paulo estiver aí também pode comentar. Mas ao pastor eu queria já colocar o seguinte, porque a gente está, né, nesse capítulo tratando sem dúvida da epistemologia, né? O que eu posso conhecer? Que segurança eu tenho nas coisas, na experiência, na razão, né? O fato de eu sentir, de sofrer por uma perda, estar sofrendo, essa é uma experiência, isso é o suficiente para anular a revelação, aquilo que eu posso também obter olhando o mundo, ou enfim, através da própria palavra de Deus. E de que forma eu posso relacionar tudo isso a esse momento bem específico, porque eu acho que todo esse assunto, quando a gente tenta colocar ele no nosso dia a dia, ele se mostra relevante. Nós temos pessoas dizendo... Eu não vou aqui partir para partidarismos, eu acho que não é o nosso objetivo aqui, né? Mas existem várias narrativas, inclusive a respeito da fé cristã, que privilégio, né, epistemológico uma narrativa tem sobre outra, por exemplo, né, que é o que vai argumentar o autor do livro O Evangelho numa Sociedade Pluralista, o Leslie Newbegin. É um livro assim que mudou muito minha cabeça, recomendo. Como é que a gente consegue, partindo dessa ideia do sofrimento que o Cass colocou, relacionar isso com esse nosso momento, pastor? O pastor que tem falado tanto dessa questão, acho que foi ano passado, falou sobre Jó, né? Como é que tu consegue fazer essa síntese toda aí, pastor Jô? Eu vou ter uns 4 meses para estudar, ou você quer que eu fale disso aqui agora? Te vira nos 30. O cara quer que eu resolva o problema do mal aqui, a relação de Deus com o mal em 5 segundos. Eu dou 5 minutos para ti. Esse é o grande tema, né, da teologia.
não sei qual dos autores ali que vai dizer, não lembro se é o Moltmann, que vai dizer que a grande questão da teologia é o sofrimento de uma criança. Essa é a grande questão. Eu não lembro se é ele que falou isso, tá? Eu posso estar errado. E não lembro se não é nele, não lembro de onde eu li isso. Mas ele vai dizer que a grande questão da teologia é o sofrimento de uma criança, né? E ele vai dizer também que a partir da Segunda Guerra Mundial, do sofrimento que a gente viu, né, do extermínio, da crueldade, né, a gente foi obrigado, os teólogos foram obrigados a pensar na impotência de Deus, né? Isso é uma coisa que assusta um pouco a gente, né? Essa coisa de pensar a impotência de Deus, né? E ele vai dizer que é a única forma da gente entender. Ele até conta uma história em um dos seus livros, né? Uma história muito tocante que ele que alguém testemunhou, alguém que esteve num campo de concentração testemunhou. A história de 2 adultos, me parece, e uma criança estavam sendo enforcados. E a criança não morria por conta do peso, né? A criança mais leve, os adultos morreram rapidamente enforcados, mas a criança ficou se debatendo na forca. E aí alguém gritou, né? Onde está Deus nesse momento? E o cara que testemunhou a história respondeu para si mesmo: Deus está na forca com a criança. Ou seja, acho que assim, uma das coisas a se pensar é que o sofrimento importa muito para Deus, né? O sofrimento importa. E ele sofre com os que sofrem. E Jesus Cristo é a revelação máxima disso aí, né? Um Deus absolutamente solidário, é o Deus cristão, né? Então, nesse ponto a gente precisa da revelação, né, que é Jesus Cristo, para a gente entender que é por meio da impotência que Deus está se manifestando no mundo, né? E manifestou o seu Filho, a sua palavra, o seu poder, e por meio da impotência, Deus está realizando história. Ou seja, o ser humano está lidando de forma responsável com a sua existência, e Deus, ao permitir essa liberdade humana, né, e com a sua sabedoria, com o seu poder, está agindo, né, transformando o mal em bem, né? Então, me parece que o evento Jesus me faz pensar nisso, né? Aí você vai ter algumas linhas teológicas que vão trabalhar. Os extremos são assim: um calvinismo do século XVII, que vai dizer que Deus decretou tudo, então o sofrimento está decretado, e Deus decretou a morte de uma criança, arrastada por um carro, num assalto, um evento que aconteceu uns anos atrás aí. Ou então, algo que eu acho que estão chamando de teologia do processo, se não me engano, que é aquela ideia de que Deus nem sabe o que vai acontecer, porque ele deu liberdade ao homem, e essa liberdade concedida ao homem faz com que Deus não saiba o que vai acontecer, porque vai depender da opção do homem. Então Deus não tem aquela... Eu diria que isso são 2 extremos, né? Eu diria que são dois extremos. Eu acho que a liberdade humana foi concedida, porque Deus é um espírito livre, e Deus não quer relacionamentos com escravos, né? Ele quer relacionamentos que partam da liberdade, porque o amor se consiste na opção, na decisão. Ele precisa da decisão para acontecer, certo? Obviamente que essa decisão não acontece sem Deus, ela vai acontecer com a participação de Deus também. Esse é um outro mistério, né? Que a gente não consegue... Vão também trabalhar com os extremos, algumas tradições, né? Mas me parece que a questão do sofrimento tem a ver com essa limitação da liberdade concedida e mal utilizada, e a ação de Deus, né, solidário, a ação do Deus solidário, me parece que é o que me ajuda a resolver essa questão aí, né? De um Deus que é solidário com a impotência humana, com a dor humana, e que a partir dessa solidariedade ele vai construindo história e transformando algo que é
mal em bem, né? Parece que Deus tem que agir no mundo, Deus age no mundo, age, mas ele tem que agir concedendo liberdade ao homem e usando as consequências dessa liberdade mal utilizada para nos ajudar e para minimizar as consequências dos nossos erros, né? Mais ou menos assim que eu vejo a coisa. Legal, pastor. Eu vou agora para o Osvanir. Eu queria deixar uma questão assim, Osvanir, tu que é mais da filosofia, olhando toda essa discussão, né, que tem a ver com o conhecimento humano, que é essa filosofia da ciência, a epistemologia, né, com a fé, que esse é o tema do capítulo, né, relacionando. Para mim, e aí eu queria ver se tu concorda, eu vejo que há possibilidades e limites. São duas coisas que existem aí. Existe a possibilidade na razão? Existe, mas também ela é limitada. Existem possibilidades na experiência, até a própria experiência do sofrimento? Existe, mas ela também é limitada. Eu vejo como um jogo de possibilidades e limites. Nós também temos limites no que nós podemos entender de Deus. Eu gosto muito de uma música, né, do Asaf Bor, que diz assim, que Deus é infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que sentimos, né? Mas aquilo que está na Bíblia, né, isso eu vou pegando as palavras do pastor aí, que uma vez ele falou, é suficiente, e também dos teólogos, né? Deus nos deu na Bíblia o suficiente para a nossa salvação. Osvanir, como é que tu vê isso? Eu acho que... Oi? Estão me ouvindo? Opa. Eu vou usar o termo José. É complicado, cara. Quando tu estava formulando a questão ali, eu estava lembrando do Kesk, né? Das questões das limitações e que muitas vezes teorias que até você pode pegar como verdade, mas que cientificamente elas não são corroboradas, né? Não há como certificar. Então, eu procuro analisar o seguinte, cara, eu vejo Deus como criador de todo esse universo, e aí voltando à questão do Gênesis, né, como organizador de tudo, e Deus tem agora seguindo um pouco Aristóteles, Deus tem uma finalidade, né, um telos para esse mundo, e procurando utilizar também a questão do Kesk ali, de profecias, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Deus tem profecias para a gente, né? E a gente não consegue entender o porquê do mal, né? Por que a existência do mal, e por mais argumentos, eu tenho grupos, eu tenho N grupos, né, no meu Facebook, e eu tenho Facebook mesmo por causa dos grupos, até estou bloqueado, mas hoje sai. Mas eu tenho grupos ali de ateus, de cristãos, N grupos. Então, as discussões com os ateus, às vezes, você se vê até, acho que eu tinha comentado com o pastor, alguma coisa nesse sentido. Às vezes você se vê encurralado, cara, porque você quer dar uma resposta, cara, quer dar uma resposta de que, pô, mas isso... mas não tem resposta, entendeu? Não tem. Então, eu vejo assim, ó, usando um pouquinho as palavras do pastor, eu vejo que a realidade, ela tem essa realidade, mesmo a realidade do mal, ela tem um propósito, né? E hoje a gente não consegue entender, porque o nosso raciocínio não consegue abarcar isso. Então, muitas vezes nós postulamos algumas ideias, defendemos algumas ideias, mas dentro das ideias limitadas que nós temos, né? Então, se nós formos analisar, a visão divina, ela transcende infinitamente a nossa visão. Então, é a mesma coisa você dizer, daí, às vezes, os ateus dizem, mas vocês se conformam com a realidade e tal, aquela coisa. Não é questão de se conformar, é questão de saber que por trás dessa realidade, eu creio que existe um Deus que movimenta a história, não no sentido hegeliano agora, né? Como a coisa né? Mas é um Deus que, por trás dessa história,
tem uma finalidade, ele conduz a história. Se a história está se conduzindo para um mal, por exemplo, para um momento difícil, mas agora voltando à questão do Kesk, eu acho que tem uma finalidade, tem um telos, né? Tem um bem, talvez, que esse mal que a gente passa agora, esse momento que a gente passa agora, no futuro a gente possa analisar, possa refletir esse momento e criar algo de benéfico para a gente, né? Então são realmente questões difíceis de ser analisada, né? E que causam bastante atritos, mas meu pensamento é esse, né? De que Deus conduz a história e de que ela tem uma finalidade, né? Ok, obrigado. Paulo, tá aí? Opa, tô aqui, cara. Suas considerações? Chegou a pegar essa parte? Não, cara, se fosse para falar, seria voltado pro Quine ali, o Pierre Durkheim, são filósofos que eu gosto também bastante. Não sei se vale a pena comentar, que foi um ponto do que o Cláudio abordou ali. Fica à vontade, se quiser complementar alguma coisa. Neném entrou bem agora, Guilherme. Não, na verdade, assim, o Quine eu venho acompanhando ele já há um tempo, né? Um lógico aí, século XX, importantíssimo, mas ele é enquadrado no conhecido ceticismo meta-epistemológico, né, filho? Ó, amor, peraí. Agora sim. Olha lá, bota. E deixa eu fechar a porta aqui, senão não vai. E ele é uma forma de pensamento cético, né? Que ele vai estar, assim, a posição radical dele é a epistemologia naturalizada. Esse pensamento um pouco mais levado às últimas consequências, ele nega até a própria filosofia, né? O formato tradicional da filosofia e tudo mais. E esse pensamento cético, cara, como combatê-lo, né? Aí sim, eu acho que vale a pena até envolver o problema do mal, embora esteja bem distante umas coisas das outras, mas são métodos, né? Argumentações aí que a gente sempre debate lá no grupo também, nosso, acerca de como é importante, né? Você trabalhar a questão da argumentação teleológica, né? Puxando aí a linha do Osvanir, o argumento cosmológico, o argumento Kalam, todas aquelas argumentações filosóficas em favor da existência de Deus, por meio da lógica. Daí, assim, eu gasto um bom tempo, inclusive no último encontro que a gente teve, eu gastei 1h30 só falando de lógica, como pensar logicamente, não só isso, né? Trabalhando a lógica como disciplina, e como é importante, né, isso para a gente conseguir conversar com essas pessoas. Porque não adianta só... Porque você tem um problema emocional, do problema do mal, e você tem um problema racional. Então, como a gente vai trabalhar essa racionalidade, né? E daí o Pierre Durkheim, né, ali, ele também autor francês que eu admiro muito. Aqui está o livro dele, na Teoria Física, seu objeto e sua estrutura. Eu li já há um tempo atrás, por isso que eu também tô aqui, né? Eu falei, não, cara, deixa eu participar daquele debate lá, que vai ser legal. Então ele vai dizer que a experiência ela vai anteceder a teoria, né? E depois essa experiência ela vai surgir após a teoria. Enquanto o Popper vai dizer que o conhecimento científico só cresce por meio da teorização e depois por meio da experiência, o outro filósofo da ciência, que é o Ian Hack, vai dizer que por meio da experiência e não a teorização que as coisas caminham. Então, esse debate ele vai ser bastante acentuado. Mas o que é bastante longo essa conversa filosófica, para tentar puxar no contexto que vocês estão comentando aí, seria no sentido de qual a importância da metafísica. Daí a gente discute também bastante lá no grupo. Para esse debate da filosofia da ciência, para esse contexto do ateísmo e a ciência da religião como um todo, né? Eu sempre comento que se a gente não pode, né? Eu sou um popperiano, até que meu cachorro chama Popper, né? Eu sou fissurado em Popper. Não consigo trabalhar a ciência sem o verificacionismo, o falseacionismo
e todo esse problema de demarcação, que Popper foi um divisor de águas no mundo. Um ateu cita Popper, um cristão roxo cita Popper, então Popper é universal. Eu falo de metafísica, né? Como que eu falo de fé, como que eu falo de e envolver a ciência? Eu não misturo. É simples assim. A metafísica, então como que eu provo a existência de anjos? Não provo. Como eu provo a existência de Deus? Não provo, né? Se existe um erro em Tomás de Aquino, foi tentar provar alguma coisa. Ele não provou, ele simplesmente trouxe boas argumentações em favor de, né? Então, a metafísica está de um lado, então é o que Pierre Durand vai falar, e o próprio Popper. Eu construo a ciência por meio do pensamento, das ideias, né? Nunca alcançando a coisa em si, de fato, né, do Kant. Então eu não consigo perceber as coisas como elas poderiam ser metafisicamente falando. Aí posso trazer o Berkeley para o debate, porque o conceito de ideia é muito técnico nele, diferente do que se tem aí no padrão. Seria entender a metafísica, entender as percepções espirituais como aquilo que pode construir, sim, a ciência, e as coisas não estão separadas uma da outra nesse sentido, de forma de complementação. Aí sim, o Durkheim, ele é um convencionalista, né? Ele vai fazer essa ponte, ao contrário do Quine lá, que vai negar tudo isso, né? Vai fazer essa ponte entre, bom, até aqui a metafísica vem e nos ajudou, né? Então, Newton estava lá e de repente começou a teorizar, poxa, a coisa cai assim, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo quadrado. Depois disso, depois da experiência, depois que ele pelo menos pensou, então, ideias, mundo das ideias, Platão, teorizou, viu na experiência prática que aquilo é de fato, e aquilo passou a ser uma ciência prática, né? Então, é impossível, né, separar esse caldo, essa ligação covalente, né, quimicamente falando, entre metafísica e ciência, embora eu não consiga jamais provar por meio, né, por laboratório, quanto de mal há mal no mundo, né? Quanto de bem há bem no mundo, quanto de moral há numa beta do laboratório. Então eu não consigo provar nada por métodos científicos das questões metafísicas, ao passo que também, metafisicamente falando, não consigo trabalhar as questões científicas no seu sentido mais... Eu posso extrapolar, né? Como Berkeley faz, né? Pensar aí linguisticamente as questões teóricas, né? E aí eu gosto muito do Ian Hack, ele vai falar do realismo de entidades, né? Então, por que um átomo existe? Por que um quark existe? Né? Metafísica. Quando eu falar assim, ó, quark, eu falo pra galerinha lá, quando eu falar quark, eu falar meson, bóson, né? Qualquer coisa semelhante a essa, estou falando de metafísica, porque eu não consigo pegar, não consigo visualizar, tá fora dos meus sentidos. E aquilo que está fora do sentido, para um empirista já é um problema, né? Oswanier e Locke. Então, mas Ian Hack vai dizer o seguinte, bom, tem lá o CERN, né? O divisor que coaliza, acabou de fugir o termo. Choca a partícula, mas é o outro nome. Colisor de partículas. Colisor, isso. Né? Então, o que eu tenho ali? Bom, se eu consigo bombardear elétrons, eu consigo manipular. Se eu consigo manipular, é porque eles existem. Então, essa é a ideia de um realista de entidades, né? Um realista teórico nesse sentido. Então, depois de passar por um tempo caminhando nessas conversas realismo e antirrealismo, seria entender, né, um cristão aí, um prudente cristão, né, como um realista de entidades, um realista teórico, que consegue conceber a ideia de que as coisas não são somente aquelas coisas que eu percebo, que meus sentidos captam, mas sim também aquilo que eu posso idealizar nesse sentido, né? Então, no mundo espiritual seria, poxa, por que existe um milagre ali? Porque, de alguma maneira, houve alguma manipulação no mundo espiritual desconhecida que aquilo acabou acontecendo. Então, para fechar, não é irracional, não é ilógico, não é incoerente, inconsistente, são dois conceitos caros para a lógica, incoerência e inconsistência. Eu trazer as questões de metafísicas, questões religiosas, questões da fé, para um debate saudável no campo científico.
Basicamente era isso. Legal, Paulo. Aqui, não sei, a minha experiência mais com filósofos já mais conhecidos, né? Esse Johann Quine aí, para mim, era um dos conhecidos, né? Até a leitura dele, mas legal, quem sabe a gente te traz aí uma outra vez para tu talvez apresentar um pouco as ideias um pouco mais a fundo, já que tu conhece eles. Gente, eu vou encerrando, né? Nós estamos com 1h50. Antes eu pergunto, tem alguma coisa que assim não quer calar e que gostaria de se manifestar no pensamento de algum de vocês ainda sobre alguma das questões? Então, tem um último espaçozinho aí para alguém fazer uma colocação. Alguém teria algo a acrescentar ou a discordar ou a deixar uma dúvida? Não? Ok, gente. Alguém gostaria de finalizar, então? Agradeço a vocês de novo, a gente poder ter esse espaço, né? Lembrando que eu estou gravando, logo em seguida eu finalizo o vídeo, ainda hoje. Demora um pouquinho até ele estar, vai estar no meu canal, né? No YouTube, e eu disponibilizo isso. No momento certo, não agora já, eu também vou divulgar um pouquinho esses vídeos todos, tá? Em segmentos aí na internet, porque daí a discussão pode ser ouvida por outros, ele pode conhecer o pastor, pode, poxa, legal, queria conversar mais, pode conhecer o Cass, que no caso trabalha especificamente com a experimentação em frutas, e que é aquele trabalho bem específico, e pode, e é um cristão, pode conversar mais, pode ter ouvido o Paulo aqui também. Puxa, eu queria conhecer mais sobre o Johann e o Quine, então vou conversar com o Paulo. Então acho que essas coisas são válidas, né? De tá se buscando, tá? Então esse vídeo vai ficar disponível daí no YouTube, depois eu vou mandar o endereço para vocês. Algum dos irmãos se voluntariza para fazer uma oração? Então tá, então eu oro dessa vez. Vamos orar então? Pai querido, eu te sou imensamente grato por esse espaço que nós temos na ABC2, Pai. Também pela iluminação do Daniel Facchini de ter pensado nesse grupo, que também tem sido uma bênção, onde a gente pode compartilhar ideias, onde a gente pode mediar também a nossa razão, nossos pensamentos, a ciência, mas a partir da fé e vice-versa. Pai, tem sido um espaço de crescimento, de liberdade, de conversa e de diálogo também, Pai. Que o Senhor possa estar com todos os organizadores também da ABC2, dando força e sabedoria, e também com cada um aqui do nosso grupo, nesse momento também difícil que a gente vive, que o Senhor possa estar protegendo cada um, que o Senhor possa, com o teu Espírito, Pai, se fazer presente na vida de cada um, mostrar nossas falhas de pensamento também, onde nós precisamos te buscar mais. Que o Senhor proteja cada um, esteja com cada um também no seu trabalho e na sua família, Pai. Nós te pedimos essa proteção e essa orientação em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Grato pela presença de todos aí. Deus os proteja. Um abraço. Ótimo encontro. Obrigado. Estava ótimo. Muito obrigado. Tá, eu logo vou... Boa noite pra Talvez todos. ainda faça esse mês a segunda, e aí nós vamos entrar um pouquinho mais naquilo que o colega Paulo ali colocou, porque desde já o Paulo, se quiser estar junto aí, né? Porque vai entrar em vários autores que questionaram também a ciência, né? O Popper, o Kuhn e o Polanyi, que é muito... Cara, ele também tem uns raciocínios bem interessantes, né? Então eu conheço mais só o Kuhn, da estrutura das revoluções científicas, né? Mas quem sabe até o Paulo possa estar junto e fazer uma fala aí sobre essa questão desses questionamentos que foram apresentados à ciência. Essa é a próxima etapa. Eu gostaria, se possível, de fazer desse mês. Beleza, pessoal? Um abraço, boa noite.
Seu prazer. Popper é admirável. Deus abençoe. Vou te convocar então, Paulo. Abraço para vocês, boa noite. Um abraço, queridos, abraço. Boa noite para todos. Deus abençoe.